Bem, queridos, o tema da ministração é o Espírito Santo em nós e através de nós. As crianças lá para cima que vai ter ensaio. E os teens para a sala menor ali de baixo. Glória a Deus. Então, o tema da ministração de hoje é o Espírito Santo em nós e através de nós. Eu queria fazer uma pergunta, começar fazendo uma pergunta para vocês. Alguém já entristeceu você? E você, já entristeceu alguém que você amava? Que você ama? Já, né? Bem, a tristeza, ela está relacionada com o afeto, né? Nós só entristecemos ou somos entristecidos quando nós temos estabelecido uma relação de apreço, de carinho, de amor, de cuidado, né? E eu queria que vocês abrissem Efésios 4:30. Aleluia. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Amém. Diz assim a palavra de Deus: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Abrimos a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso espírito, subjugamos a nossa alma à Tua vontade nesta noite para que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, e o que a Bíblia fala que a gente não deve entristecer o Espírito de Deus. E o que será que entristece o Espírito Santo? O que é que vocês acham que entristece o Espírito Santo? Pecado, frieza espiritual, ok, tudo bem. E por que será que ele se entristece? Vocês já se perguntaram isso? Por que que o Espírito Santo se entristece? Porque ele é uma pessoa. Amém? Amém? Ele é uma pessoa. Glória a Deus. Às vezes, quando nós que somos pais, mães, às vezes os nossos filhos fazem coisas que nos deixam muito tristes e muito decepcionados. Muitas vezes nós somos levados, aliás, nós devemos disciplinar os nossos filhos. E para muitas, principalmente as mães, às vezes é uma situação muito difícil, a gente que meio que quer fugir, né, da disciplina, de disciplinar os nossos filhos. Mas quando a gente tem consciência que, como a Bíblia diz, a disciplina ela é para correção, para instrução, né, para livrar a alma da criança do inferno, para não envergonhar o pai e a mãe, né? Quando a gente se lembra desse detalhe, né, e a gente se compromete com essas verdades, de fato, a gente disciplina. Mas a gente disciplina muito mais porque a gente ama. Quando a gente dá uma instrução, quando a gente dá um conselho, quando a gente dá uma orientação para os nossos filhos, e aí eu ainda não tenho muitas essas experiências com os maiores, né? Porque o meu filho ainda tem 9 anos, mas eu aconselho alguns jovens. E às vezes eu fico um pouco nervosa assim, como é que eu posso dizer para vocês? Meio angustiada mesmo, porque
mesmo eu orientando, explicando, instruindo e dizendo, isso aqui vai levar isso aqui, quando a gente está falando, quando a gente está se relacionando nessa conversa, a gente percebe, parece que a gente sente que a pessoa não vai fazer conforme a gente instruiu. Eu não sei se vocês têm esse tipo de percepção, mas eu sinto que está entrando aqui e saindo do outro lado. Mas ainda assim a gente faz, não é? A gente não desiste de aconselhar. E a gente aconselha, instrui e orienta porque a gente sabe que se ele fizer o caminho contrário do que a gente orientou, ele vai padecer. E a gente vai sofrer junto, não é? Não é diferente do Espírito Santo. Às vezes, quem veio de uma educação, de uma criação rígida, que tiveram os pais que disciplinavam a tempo e fora de tempo, que metiam taca justamente e injustamente, né? A gente tem, como é que eu posso dizer? A gente tem a sensação que a orientação, que a instrução, que a disciplina, ela é ruim. E a gente tem uma certa rejeição em relação a essa instrução, a essa correção e a essa disciplina. A gente fica o quê? Chateado, a gente fica zangado. A gente acha que a gente não merece apanhar, né? Então, às vezes, a gente tem esse pensamento e aí a gente leva para esse relacionamento que a gente tem com o Pai, com o nosso Deus, de que o que está aqui instruindo, que vai contra a nossa vontade, contra a nossa carne, que bate de frente com aquilo que a gente quer, é só porque Ele é Deus e porque Ele tem poder sobre a minha vida. Só porque Ele tem autoridade sobre mim. A gente acaba, queridos, relacionando ou fazendo uma comparação com a infância que a gente teve, com a criação que a gente teve, com o relacionamento que a gente teve com os nossos pais. E às vezes, muitas vezes, a gente acha que aquilo que Deus diz para a gente não fazer parece pesado, parece assim, difícil. E certo dia, eu meditando na palavra, eu já até compartilhei com o pessoal da minha célula, eu me deparei com esse versículo, eu disse assim, mas por que o Espírito Santo se entristece? Né? Por que ele não fica zangado, igual a mãe fica zangada quando a gente faz uma coisa errada? Porque, na verdade, o primeiro sentimento que a gente revela enquanto pai ou mãe é de chateação, né? De frustração, porque desobedeceu uma ordem, descumpriu uma instrução, então a gente fica chateada com aquilo. E a gente não vê Deus dizer que o Espírito Santo está zangado, que ele se zangou, ele se entristeceu. E aí eu comecei a meditar naquilo e fiquei tentando relacionar na situação que eu estava vivendo com meu filho, né? Eu fiquei muito triste por uma atitude dele. E eu fiquei mais triste porque eu pensei, meu Deus, se continuar fazendo isso, vai acontecer coisas muito ruins. Não vai ter um futuro bom, não vai ser feliz, não vai desfrutar daquilo que Deus tem para ele. E aí, nessa hora, eu entendi a mesma coisa. Tem uma criança tentando abrir a porta. A mesma coisa, eu entendi a mesma coisa que o Espírito Santo sente. Ele se entristece, não é porque a gente desobedeceu, estou frustrado porque fez isso ou fez aquilo. Na verdade, ele se entristece porque ele sabe o que vai acontecer conosco por causa da nossa escolha. E ele não vai poder intervir na consequência daquela escolha na nossa vida. Então não tem perdão para mim? Tem perdão. Se a gente se arrepender, se a gente confessar, se a gente deixar, a gente vai alcançar o perdão de Deus. Mas a gente não vai se livrar da consequência, independente do pecado. Pode ser
Pode ser prostituição, mas pode ser uma mentira também. Não, independente do pecado, vai ter uma consequência. E ele se entristece da mesma forma, na mesma medida, certo? E a gente precisa ter cuidado, porque todos os dias nós fazemos escolhas. E essas escolhas diárias, elas acabam contaminando, se elas não forem atreladas aos princípios da palavra de Deus, elas acabam abrindo espaço para pensamentos, para atitudes, para julgamentos ou qualquer situação de engano. Qualquer que seja a situação de engano, ou de vingança, de cobiça, ou de maledicência, ou de fofoca, ou de mentira. Gente, a gente precisa ter muito, muito cuidado. Porque são nas coisas pequenas, sabe as raposinhas? São nas coisas pequenininhas. Às vezes a gente pensa que o diabo só vai entrar na nossa vida se a gente cometer um pecado escabroso, né? Um pecado, um escândalo de pecado, um escândalo. Nossa, não. Ele vai entrar nas brechinhas menores que a gente permitir que ele entre, né? E para o cristão, e ouso dizer para o homem, para a humanidade, só existem duas maneiras de se viver: ou com Cristo ou sem Ele. Só existe duas maneiras de viver nessa vida. E na eternidade também. Nessa vida e na eternidade. Ou é com Cristo ou é sem Ele, né? E quando a gente se inclina para as coisas da antiga natureza, né, que é essa natureza sem Cristo, de onde todos nós viemos, graças a Deus que viemos dela, e nós tomamos esse caminho errado, né, que é segundo a carne e contrário ao Espírito, isso acaba desenvolvendo em nós, quando a gente, vez ou outra, dá voltas nessa antiga natureza, sabe? Que precisa ser morta todos os dias. Mas algumas vezes a gente quer voltar para as práticas dessa antiga natureza. E aí o que desenvolve em nós? Um coração insensibilizado quanto ao pecado, nos levando a vestirmos novamente aquelas vestes das quais nos despimos e vestimos as novas vestes quando a gente desce nas águas, quando a gente confessa o Senhor Jesus, nós voltamos a vestir aquelas vestes sujas, né? Da mentira, da língua torpe, né? Das calúnias. E aí a gente perde o controle de nós mesmos. Porque quem dá o controle e a sanidade para o cristão é o Espírito Santo através da palavra. Então, se a gente extingue, se a gente entristece, se a gente vai contra ele, a gente perde o controle. E aí a gente se torna insensível ao pecado. E isso é muito perigoso. Existe um fato clínico interessante, que ele diz assim, as condições clínicas que destroem os nervos, que é a hanseníase, a lesão medular e o diabetes, estão entre as mais difíceis de serem tratadas. Isso porque, sem o sentido do tato ou da dor, o paciente corre o risco de adquirir, por exemplo, uma escara, um ferimento, né? Ao ficar deitado na mesma posição por muito tempo. E o corpo já não consegue mais advertir contra o perigo. Em que casos? Nesses casos dessas lesões aqui, nesses casos clínicos dessas doenças. Hanseníase, lesão medular e a diabetes, né? E aí eu queria que vocês abrissem lá agora em Efésios 4, 19.
Olha só o que diz. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez, para cometerem toda sorte de impureza. Segundo Paulo, nesse versículo 19, nós podemos desenvolver uma espécie semelhante de insensibilidade moral que vai silenciar a nossa consciência, que vai silenciar a ação do Espírito Santo em nós e endurecer o nosso coração, né? E isso pode ser fatal para nós cristãos. A gente pode enredar por um caminho de engano que vai ser muito difícil a gente sair dele. E aí a gente precisa ser muito cuidadoso, muito cauteloso, a fim de nós não adotarmos comportamentos que entristeçam o Espírito Santo, né? Deixa eu virar aqui a folha. Que eles não estão em conformidades com a palavra, com os princípios da palavra de Deus, né? Na verdade, isso seria a mesma coisa, isso traduzido seria a mesma coisa que nós nos opormos à presença do Espírito Santo em nós e também à sua atuação através de nós, né? É a pessoa do Espírito Santo em nós que distribui os dons, né? É Ele quem distribui os dons à sua igreja, ao seu povo, e também nos conduz a um modo de vida que agrada a Deus, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E embora o Espírito Santo seja comparado com o fogo, e aí daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho sobre essa relação do Espírito Santo com o fogo, como eu disse anteriormente, ele é uma pessoa. Embora o fogo seja um dos símbolos do Espírito Santo, mas ele é uma pessoa, né? Ele não é uma força e nem tampouco é uma essência, né? E a prova de que ele é uma pessoa, que a Bíblia diz que ele se entristece, tá? E por isso a gente não deve entristecê-lo. Agora eu gostaria que vocês abrissem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 19 também. Primeira Tessalonicenses. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. 5:19. Diz assim: não apagueis o Espírito. Existem outras versões que diz não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Amém? E as duas expressões, os dois versículos, eles estão no modo imperativo, eles trazem para nós, não é uma sugestão, não é uma indicação, não é uma orientação, é uma ordenança para nós. Está dizendo, não apaguem o Espírito de Deus, não entristeçam o Espírito de Deus, é uma ordenança para nós. Esse não apagar é a mesma coisa que não suprimir, não impedir, não deter, né, a ação dele na nossa vida. E por que ele fala que quando ele se refere, Paulo se refere aos Tessalonicenses, quando ele fala aos Tessalonicenses, ele diz assim, não apagueis o Espírito, porque na verdade ele está fazendo uma comparação, uma relação, na verdade, com um elemento do tabernáculo. Eu até fui ali na sala dos pastores, que eu sabia que tinha um, que é o candelabro. Ele foi feito, Moisés foi orientado a construir ele todo de ouro batido por dentro e por fora. E tem uns elementos que eu vou já explicar para vocês, mas ele
o ouro, ele é puro, ele é refinado, então ele sempre vai representar quem? Cristo, Deus Todo-Poderoso, né? Ele vai representar o próprio Deus, né? E o Espírito de Deus habita no próprio Deus, mas também habita em nós, amém? E esse candelabro, ele tinha um objetivo, ele foi produzido para um objetivo. Ele também era chamado de menorá, tá? Ele tinha uma haste, ele tem uma haste no meio aqui, ó. Essa haste que eu estou segurando no meio, e dela saem 3 braços de cada lado, né? Cada braço desse aqui, na descrição de como deveria ser feito, precisavam de cada lado, né, ter 3 lâmpadas, no centro uma, ou seja, no total tinham 7 lâmpadas. E essas lâmpadas precisavam ser preparadas todas as manhãs. Moisés tinha a função de preparar todas as manhãs essas lâmpadas. O sacerdote tinha a função de preparar todas as manhãs essas lâmpadas para que no final do dia elas fossem acesas. E todos os dias elas deveriam ficar acesas, continuamente, elas não poderiam ser apagadas, né? E quando ele diz assim, não apagueis o Espírito, na verdade ele está fazendo uma relação com esse candelabro muito interessante, de manter essa chama acesa todos os dias na nossa vida. O Antigo Testamento, ele revela coisas para o Novo Testamento. Então, são sombras das coisas futuras. Acho que é Hebreus que fala, né? Que as coisas do Antigo são sombra das coisas que viriam. E o que é mais interessante, em cada haste dessas 3 hastes, esse desenho dessa daqui não é igual ao que foi feito, né? Porque aqui, essas bolinhas aqui, elas não representam as amêndoas que foram orientadas para que fossem desenhadas. Por que a amêndoa? Porque a amêndoa, ela representa a frutificação, né? Ela é um símbolo de frutificação. Tanto é que quando a vara de Arão floresceu, ela floresceu com amêndoas maduras, frutos, né? Mas o que é mais interessante, e nada é por acaso na Bíblia, cada haste dessa deveriam conter 3 amêndoas. Então, se eram 3 hastes, 3 amêndoas, 3 vezes 3, 9 amêndoas de cada lado, né? E se nós formos ver quantos são os dons e as manifestações do Espírito? 9. Quantos são as características, as características do fruto do Espírito? 9. O que a gente aprende com isso? O que a gente aprende com isso, né? Que há um equilíbrio, né? Há um equilíbrio. Existe a haste no meio, existe os dons de um lado, e os dons e as manifestações do lado, e o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito, né? Do outro lado. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Eu achei, assim, fantástico. Que nós não fomos chamados para escolher desenvolver um lado e não desenvolver o outro, senão a gente vai ficar capenga. Deus, ele é equilibrado, né? Tudo com Deus é equilíbrio. Então, eu não posso só desenvolver meus dons e os meus talentos e não deixar que o caráter de Deus seja trabalhado na minha vida. As duas coisas precisam acontecer juntas, tá?
A gente precisa dos dois para completar, para que a obra de Deus seja completa na nossa vida, né? E a gente não tem que se preocupar em buscar só os talentos, embora, se a gente for ver, né, existem igrejas, outros lugares, né, outras igrejas que têm assim, são um pouco tendenciosas, né? Porque aqui tem cura, porque tem isso, tem aquilo, porque não, porque eu só foco na palavra, porque aqui só tem isso e aquilo, né? Então, assim, Deus não chamou para isso. Isso não é de Deus, tá? Tem que ser as duas coisas. Uma não pode caminhar dissociada da outra, né? Então, não só os talentos para o serviço, mas a gente precisa deixar o caráter de Deus ser desenvolvido em nós. A gente precisa, além de fluir no Espírito, tocar muito bem, ser usado na ministração da palavra, na dança, em todos os ministérios e todos os serviços na casa de Deus, a gente também tem que ter um coração sensível, ensinável, que se submete, né? Porque muitas vezes a gente, todo ser humano, desde criança, a gente tem essa dificuldade de ser confrontado. A gente não quer ser advertido. A gente não quer que nos mostrem que estamos errados. Justamente pela prática contínua do erro, a gente desenvolve essa insensibilidade e a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. Conscientemente, a gente vai sendo enganado e se deixando levar, né? E se a gente muitas vezes não quer aceitar uma instrução, uma correção, uma orientação de quem tem autoridade sobre nós, como que a gente vai se submeter à voz do Espírito? Muito difícil, né? Se a gente fluir no Espírito, a gente também precisa permitir que o Espírito Santo nos ajude a vencer as obras da carne, tá? A gente também não se deve permitir, existe o grupo dos que querem só ser tratados, querem só ser ensinados, querem só receber o alimento, todo o tempo estão se preparando, estou me preparando, eu ainda não estou pronto para fazer a obra, né? E fica nessa vibe. Não, queridos, nós não fomos chamados para ser ovelhas que vai engordar, não. A gente tem que dar a lã também, tá? Vai ter que passar pela tosa, vai ter que doar a lã, tá bom? E isso faz parte do nosso processo, tá bem? A gente também precisa se permitir trilhar pelo caminho do sobrenatural de Deus, não só ser ensinado, ser orientado, a gente precisa permitir isso. 1 Samuel 3,3. Vamos ver o que diz 1 Samuel 3,3. Primeira Samuel 3,3. Aleluia. Diz assim: E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Né? Esse versículo, ele faz menção, correlacionando ele com o que a gente acabou de ler, 1 Tessalonicenses 5,19, e ele fala aqui para que nós não sejamos negligentes quanto ao nosso candelabro, a nossa vida espiritual. Não podemos deixar a lâmpada se apagar. E essa lâmpada representa quem? O Espírito Santo de Deus em nós.
Se analisarmos os 2 versículos, como eu falei para vocês, eles estão no modo imperativo, é uma ordenança. Então, se ele está dizendo, não apagueis o espírito e não entristeçais o espírito, de quem é a responsabilidade? É do espírito ou é nossa? Nossa, é minha responsabilidade. Né? Não é uma ação que vem somente da parte do Espírito Santo, mas também depende de nós. E o comando é para nós, porque imaginem só, se essa responsabilidade de manter os dons ativos, de o fruto desenvolvido, o caráter de Cristo desenvolvido através do fruto do Espírito em nós, querido, só existia crente perfeito. Não existia nenhum crente fora do padrão. Jesus já tinha até voltado, porque todo mundo já tinha ganhado todo mundo para Jesus e a gente já tinha ido para o céu. Mas não é uma responsabilidade do Espírito Santo, ela é nossa, ela é dupla, né? Então, no que tange, por exemplo, as coisas relacionadas a subjugar a carne. Vamos abrir lá em Romanos 8, no 5, 6. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Olha só, diz assim, ó, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida. Então, de quem é a escolha, queridos? Da inclinação? É minha, diga é minha. É minha. É eu que inclino, não é Deus, não é o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo me abandonou. Não, mentira. Foi você que escolheu. Não tem nada a ver com a ação do Espírito nessa hora. E nem dizer que tem a ação do capeta também não, que é nossa escolha. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. E os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Também no que se referem aos dons. 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Olha só o que é que ele diz. Paulo diz para Timóteo, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, se a manifestação dos dons dependesse somente de Deus, não haveria essa advertência para que não fôssemos negligentes. Se há advertência, porque essa ação, ela não é só da parte de Deus, ela é da minha. Quem que é negligente? Eu. Então, eu é que preciso tomar esse cuidado. E aí, queridos, existe para nós uma comunhão com o Espírito Santo para ser vivida. Uma vida de relacionamento com Deus para ser desfrutada. E aí a gente tem o que para nos ajudar? Como que o Espírito Santo vai desenvolver tanto o caráter de Deus em nós, que é o fruto do Espírito, quanto os dons que Ele já nos entregou. De que forma? Através das disciplinas espirituais que todo crente deve fazer. É como um curso que a gente faz, não tem as disciplinas, não tem todas as áreas de estudo que a gente vai fazer, praticar. É desse jeito, não é diferente com a gente. Que disciplinas são essas? Vida de oração, leitura da palavra, o nosso devocional diário. A gente bate na tecla nesse assunto. A gente bate na tecla nesse assunto porque isso precisa entrar na nossa cabeça, porque a nossa carne, queridos, ela não vai querer essas coisas. E a gente precisa disciplinar a nossa carne, tá?
estudo, leitura e estudo da palavra, participar das células, participar dos cultos, fazer a sua adoração aqui na igreja e na sua casa todos os dias. Lembra que todos os dias a lâmpada precisava permanecer acesa, ela não poderia ser apagada. E assim tem que ser conosco, né? Se nós continuarmos com essas disciplinas espirituais, o que é que vai acontecer? Nós estaremos mais sensíveis à voz do Espírito, à instrução do Espírito, tá? A essa orientação. E a responsabilidade é que ele diz, que a gente acabou de ler, não apagueis, não te faças negligente com o dom que é em ti. Não, o outro versículo, não apagueis, o Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Então, a nossa responsabilidade não é só de não deixar apagar, mas é de reacender, é de reanimar. E essa responsabilidade não é de Deus. Diga, é minha, é nossa. E não é só deixar aquela brasinha lá pegando, não. Deus quer que a gente fique com fogo alto, aquele fogo passar a carne ligeirinho quando a gente está com fome. Né? O fogo alto. Esse é o fogo que Deus deseja que nós venhamos desenvolver nas nossas vidas. Queridos, e é importante. Eu não sei se vocês já ouviram, eu acho que eu compartilhei com a pastora Lucimara e a pastora Keila, que existe uma possibilidade de uma... Foi algo assim, um estudo. Uma inteligência artificial produzir uma nova Bíblia, tá? Para atender o quê? Algumas demandas, como é que eu posso dizer? Algumas imposições, que não saem com esse nome, das organizações das Nações Unidas. O que seria retirado, não é para eles retirado, né? Mas o que seria refeito, reescrito de uma forma que não fosse ofensiva para as pessoas que não fossem cristãs, tá? Então, a intenção é essa. E aí eu te digo, meu irmão, corre, vai ler a Bíblia, vai guardar a Bíblia no teu coração, vai ensinar o teu filho. Gente, nunca foi tão importante e tão necessário ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos quanto agora. Memorizar a palavra, memorizar o versículo. Não é só contar as historinhas da Bíblia, não. É conversar sobre os ensinamentos da palavra de Deus, o que é certo, o que é errado. Porque não tem essas... E gente, vai chegar tão sorrateiramente que ninguém vai nem pensar. Vocês acham que eles vão fazer um alarido e dizer, criamos uma nova Bíblia? Claro que não. Eles vão colocar essas Bíblias digitais que se baixa hoje no celular, queridos. Hoje, os jovens não estão querendo andar com a Bíblia escrita. Não estão querendo andar com a Bíblia, é só a Bíblia no celular. Quando eu falo para eles, é para trazer a Bíblia. Negócio de Bíblia no celular. Gente, para com essa história. Parece que fica só ali, não sei, para mim, Bíblia tem que riscar, tem que anotar. Outro dia, uma jovem pegou minha Bíblia, aí estava cheia de amém, glória a Deus, aleluia. Ela, meu Deus, tu escreve isso na tua Bíblia? Eu disse, claro, eu tomo posse. Eu celebro com as coisas boas que eu descubro na palavra. Tem que fazer assim, queridos, e é sério. Eu ouvi também tudo eu mando para as pastoras. Uma outra entrevista de alguém falando que daqui a mais ou menos uns 10 anos, as Bíblias impressas serão recolhidas. Serão recolhidas. Eu disse assim, mas menino, que eu vou dar minha Bíblia nunca. Vou ter que achar um buraco para cavar e tocar minhas Bíblias que eu vou dar. Misericórdia, eu fiquei assim. E aí eu fiquei me lembrando de uma história que eu até contei para vocês, do pastor Tedesco,
que ele tinha uma Bíblia e na cidade onde ele morava aconteceu isso. É verdade, tá, queridos? Lá não pode ser pregada a palavra de Deus. E o que ele fez? Ele rasgou página por página da Bíblia e deu para cada membro da sua igreja ficou com uma página. E eles trataram de memorizar aquela página, porque eles não podiam andar nem com papel, nada. Então, a palavra, eles memorizaram, igual a gente sabe cantar o hino nacional, alguns, né? Não é todo mundo. Mas mais ou menos assim que a gente sabe de cabeça, a oração do Pai Nosso, vamos dizer. Igual a oração do Pai Nosso, pois assim ficou cada página da Bíblia com cada membro. E aí, quando eles se reuniam, se encontravam, e ele ia ministrar sobre um versículo, e ele dizia, igual eu pedi para vocês, 1 Tessalonicenses 5,19. Aí o Fábio tinha ficado com a página que estava 1 Tessalonicenses 5,19. E o Fábio, a própria Bíblia, abria e dizia o que estava escrito em 1 Tessalonicenses 5,19. E era assim que a igreja, e eles continuavam alimentando da palavra, e era necessário todos aqueles irmãos ali. Imagina o dia que o irmão resolvesse não ir para o culto, e o pastor precisasse daquele livro que estava lá naquele capítulo, naquele versículo, né? Então, é na pressão, parece que é assim, na pressão, no sofrimento, na angústia, no terror, que o povo faz as coisas que é para fazer. Eu digo, meu Deus, será que o povo vai esperar tomar nossas Bíblias para querer ficar doido, querendo ter Bíblia para ler? Aí vão querer ler a Bíblia. Na hora que eu vi, eu disse, não, Senhor, em nome de Jesus. Aí eu disse, meu Deus, a gente precisa o quanto antes guardar esses versículos na nossa mente, no nosso coração, ensinar aos nossos filhos. Até porque é importante que os nossos filhos conheçam a verdade do que está escrito, porque senão, queridos, se de fato essa Bíblia é reprogramada, reescrita por uma inteligência artificial, ela de fato disseminar essas Bíblias, você está com a sua biblinha de papel e vai contestar com o teu filho, não, mãe, mas na minha Bíblia não está dizendo isso. Na minha Bíblia está dizendo isso aqui, essa sua Bíblia é ultrapassada. É isso que vai se ouvir. Entendeu? Então, é preciso que a gente alerte os nossos filhos sobre isso, é preciso que a gente ensine a palavra aos nossos filhos, guarde a palavra no nosso coração, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Glória a Deus, queridos, era essa a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria que você ficasse de pé. E você que está se sentindo capenga, assim, está com um lado, umas amêndoas mais maduras de um lado do que as outras do outro. Você que acha que exerce mais os dons e precisa que o caráter de Cristo, através do fruto do Espírito Santo, seja desenvolvido na sua vida, vem aqui à frente assim que a gente terminar de orar pelos nossos irmãos. A irmã Tânia Guimarães, a restauração da saúde dela, que tem sentido dores fortíssimas. O pai da Ariane se recuperando do AVC. A irmã Laudina, que graças a Deus colocou as pedras, mas vai se recuperar, já está se recuperando em nome de Jesus. O Edno Leite, que está com um tumor na cabeça. A recuperação da cirurgia da Silene. A saúde física e emocional do Adailton Santos. E a nossa amada pastora Keila, que em nome de Jesus vai passar por um procedimento cirúrgico por esses dias. Amanhã, glória, Deus já foi aprovado, liberado. Eita, Deus poderoso. Aleluia. Então a gente vai estar orando por esses irmãos, tá, queridos? E depois a gente vai vir aqui receber a oração dos nossos pastores. Soberano Deus, levanta a tua mão, querido, intercede, coloca agora esses irmãos na tua oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada irmão aqui
desses 7 irmãos, querido, a Tânia Guimarães, que tem sentido fortes dores, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós enviamos uma palavra de cura na vida da tua serva, que o teu bálsamo seja derramado, meu Deus, sobre o seu corpo nessa hora, e que toda dor seja extinta pelo poder do nome de Jesus, que o pai da Ariane, em nome de Jesus, em breve, como declarou o nosso pastor, em setembro, estará aqui conosco adorando, celebrando e glorificando o teu nome pela recuperação da sua saúde. A irmã Laudina, em nome de Jesus, que todo o processo, Senhor, seja completado agora, Senhor, e a saúde dela seja restabelecida para a glória de Deus. Que esse tumor na cabeça do Edno Leite desapareça no poder do nome de Jesus. Declaramos a completa e total recuperação da Silene, meu Deus, em nome de Jesus, que logo, logo a tua filha esteja aqui conosco, te adorando, Senhor, bendizendo e exaltando o teu nome. Declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, sobre a vida do Adailto, a recuperação física e emocional, meu Deus, que todo bloqueio, meu Deus, que todo trauma, que toda frustração, que toda decepção não encontre lugar na mente, na alma e no coração deste homem. Deus, em nome de Jesus, que a atuação do teu Espírito Santo seja completa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, pela cirurgia bem-sucedida, pelo procedimento cirúrgico, aliás, bem-sucedido da nossa pastora Keila. Em nome de Jesus, que essas dores sejam eliminadas e que ela possa saltar de alegria e dançar na tua presença, Senhor, para exaltar e glorificar o teu nome. Nós cremos e glorificamos e já te agradecemos pela vitória na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Eu queria te convidar aqui à frente, você que está se sentindo, como eu falei agora há pouco, capenga, que acha que os dons estão mais aflorados em você, que você está mais voltado para o serviço e menos para o tratamento, para o desenvolvimento do caráter de Deus na tua vida. Você que precisa, você que quer ser completo, você que quer ser equilibrado agora pelo Espírito Santo, eu te convido a vir aqui à frente, receber a imposição de mão dos nossos pastores, que seja avivada em você os dons, o caráter de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus, todo-poderoso é o teu nome, Senhor, e nós te agradecemos pela tua obra perfeita. Que nós, Senhor, nessa noite, tomemos a atitude, meu Deus, de permitir que nós possamos tomar a decisão nesta noite, Deus, de nos deixar ser tratados por Ti, de ser moldados, de ser ensinados, de ser orientados e advertidos pelo Teu Espírito Santo. Que possamos deixar, Senhor, fluir em nós os dons, Senhor, que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, o chamado para qual fomos criados, meu Deus, em nome de Jesus, que sejamos aperfeiçoados na sua boa obra, meu Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Deus, toda insensibilidade, toda lepra, Senhor, que possa impedir, Senhor, de perceber as raposinhas, os vícios dos pequenos pecados, daqueles pecados inofensivos que nos aprisionam, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam tirados agora da nossa vida, que possamos decidir, Senhor, nos inclinar nessa noite para o Teu Espírito, Senhor, e rejeitarmos as obras, as práticas da velha natureza em nós. Deus, em nome de Jesus, que mantenhamos a chama do Teu Espírito Santo acesa em nós. Nos ajuda, Espírito Santo, a permanecermos Te adorando, Deus, Te exaltando, orando, Te buscando, Senhor, lendo a Tua palavra, Senhor, participando dos cultos, vindo à Tua casa Te adorar,
cultuar a Ti, Senhor, aprender e estar em comunhão com os nossos irmãos das células, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Deus, e nos dispomos, eis-nos aqui, que o Teu Espírito Santo sempre lembre-nos, Senhor, para onde nós iremos, de onde nós somos, Senhor. A nossa cidade é o céu, a nossa morada é o céu. E em nome de Jesus, Senhor, nós escolhemos viver com o Senhor. Nós decidimos viver com o Senhor, meu Deus. Obrigada pelo Teu infinito amor por nós. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória.